1 Timóteo capítulo 6, versículo 7, diz assim: pois nada trouxemos para este mundo. Quando você nasceu, você trouxe alguma coisa? Pois nada trouxemos para este mundo, e dele, quer dizer, do mundo, nada também podemos. Também a gente não leva nada. Por isso, olha o que Paulo vai dizer a Timóteo: por isso, tendo o que comer e o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Vamos ler de novo, versículo 8. Por isso, tendo o que comer e o que vestir-nos, estejamos com isso o quê? Satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Diga comigo: Senhor Jesus, eu quero ouvir a sua voz. Fala no meu coração. Eu quero ouvir a direção do Senhor para a minha vida, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Isso aqui é um texto maravilhoso, pessoal, aonde fala sobre riquezas, prosperidade, aonde fala da bênção e aonde também fala da maldição. Nesses 3 versículos que lemos aqui, está falando sobre tudo isso: sobre bênçãos, sobre maldições, sobre prosperidade, sobre cobiça, sobre dinheiro. Está falando aqui. Eu estava lendo ontem essa palavra e eu comecei a colocar aqui o que Deus estava falando no meu coração. Então, pelo menos 7 pontos a observar aqui. A primeira coisa, são 7 coisas que eu quero falar para vocês aqui. A primeira coisa que eu pergunto a vocês: é pecado ter dinheiro? Não, não é pecado ter dinheiro. Vamos fugir só um pouco desse texto aqui, a gente volta já. A Bíblia diz que Salomão foi o homem que mais prosperou, sim ou não? Se você for ler no livro das Crônicas, você não vai ver Salomão pedir a Deus riqueza. Você vai ver Salomão indo para o monte para apresentar ao Senhor sacrifícios, ofertas de sacrifício. Só que o pedido não era prosperidade. Olha para mim, preste atenção. Salomão foi o homem que mais prosperou, certo? Ele pediu isso? Não. Quando Davi morre, Davi era o pai de Salomão. Quando Davi morre, Salomão vai ocupar a cadeira de rei. Ele vai ao monte, apresenta para Deus um sacrifício e olha o pedido dele: Senhor, dá-me sabedoria para que eu possa saber reger o teu povo. O Senhor ficou extremamente abismado com o pedido de Salomão, porque a gente sempre sabe que o filho pode herdar o que o pai deixa,
mas ele sempre será melhor do que o seu pai. A intenção é sempre o filho fazer melhor do que o pai. Não é assim? Não é não? Em tese é assim, de o filho desenvolver e ser melhor que o pai. Então Salomão está dizendo: me dá sabedoria. E o Senhor diz para ele: porque você me pediu sabedoria para reger o meu povo, você será o homem mais sábio, como nunca igual, nunca antes e nem depois. Mas eu também vou te dar o que você não pediu. Aí entra agora o quê? A prosperidade, a riqueza. O que você não me pediu, eu vou te dar, porque você me impressionou. Então, irmãos, a gente tem que pensar nisso. Se a gente está aqui, a pessoa vem na igreja: eu quero prosperar, prosperar, e ainda tem igrejas ou pastores que ainda atiça as pessoas para ganhar muito dinheiro e serem ricas, e elas vão naquele embalo e nunca tem nada, nunca conquista, e fica nesse imbróglio, querendo prosperar e não prospera, fazendo votos para prosperar e não prospera. Deus não vai prosperar. Deus não vai prosperar. E quem é que Deus vai prosperar? Aquele que vai colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida como riqueza. É esse que o Senhor vai prosperar. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui para Timóteo o seguinte: ele está dizendo o seguinte: pois nada trouxemos para este mundo, e nada podemos levar dele. Você nasceu nu e voltará nu para o pó, sem levar. Aí olha o que Paulo está dizendo o seguinte: olha, quando a pessoa ela tem Deus como a sua maior riqueza, olha o que ela vai pronunciar. No caso aqui Paulo: por isso, tendo o que comer e o que vestir-nos, estejamos com isso o quê? Satisfeitos. A Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando Davi profere essa palavra, ele está falando sobre aquilo que lhe é necessário. Saúde. Saúde é necessário? Então Deus vai conservar a sua saúde. O nosso corpo precisa se alimentar. O Senhor vai colocar na nossa mesa. Ô bispo, mas na minha mesa ultimamente tem sido pouco. Se você entender o que Deus está falando aqui, passar a viver isso, Deus vai transformar o pouco em... Eu acabei de citar quando Jesus abençoou 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos para uma pessoa está no bom tamanho para um dia. Mas para 5.000 pessoas não dá nem para preencher o buraco do dente. Não é verdade? Mas se o Senhor abençoar, todo mundo come, e ainda sobra, ainda resta. E eu continuo dizendo a frase que o Senhor disse: todos comeram, todos se fartaram. Guarde o que sobrou, não desperdice o que sobrou. Lembre sempre disso, tá, pessoal? Nunca esqueça do que Jesus disse: não desperdice o que... Não, por favor, nunca esqueça isso. Porque se você desperdiça o que sobrou, amanhã você vai precisar, e o Senhor já tinha dado, mas você desperdiçou. Ou seja, você vai ter que trabalhar de novo. Ah, eu trabalho de novo, tá tudo bem, certo? Mas não seja tolo.
Eu disse tolo, eu poderia ter evitado a palavra tolo. Mas não seja tolo, seja sábio. Porque o Senhor não deu para você jogar fora. O Senhor deu para você desfrutar. Muito bem. Aí o Paulo vai dizer o seguinte: estejamos com isso satisfeitos. Versículo 9: os que querem ficar ricos caem em tentação, caem em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e no quê? E na destruição. Então eu fiz uma pergunta: é pecado ter dinheiro? Não, a resposta não. E qual é o erro então? O erro, pessoal, é a ambição. O erro está na cobiça. Acabamos de ler aqui o texto que diz que aqueles que querem serem ricos, eles caem nessa maldição da ambição. Quanto mais tem, mais quer. Não, nem desfrutam do que tem, eles querem é mais. Nem desfrutam daquilo que o Senhor já deu, eles querem é conquistar mais. E vira um círculo de vaidade maligno e vicioso que cega a criatura, a ponto dela dizer o seguinte: vou orar para quê? Vou à igreja para quê? Vou fazer votos para quê? Vou dar minha oferta para quê se eu já tenho tudo? Então esse é o último versículo, versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz, é a principal coisa de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. O que acontece aqui? Desviam. Está vendo aí, pessoal? Desviam-se da fé. O que é de se desviar da fé? A pessoa se converteu a Cristo Jesus, se converteu ao cristianismo, mas aí entrou muito dinheiro, a cobiça também entrou. Aí ela muda de religião. Aí vai ser maçom, vai ser não sei mais o que, vai ser não sei mais o que, vai ser não sei mais o que. Desviam-se do quê? Desviam-se da fé. Ah, eu conheci um fulano, que o fulano é assim assim, eu gostei, acho que eu vou. Desvia-se da fé. O texto está dizendo que esse é o maior mal, o principal mal, ou a raiz de todos os males. Então o problema com o dinheiro, pessoal, é a forma de como você lida com ele. A forma de como você lida com ele. Aprender a possuir e não ser possuído. Você pode colocar aí nos seus objetivos: vou conquistar minha empresa, minha loja, meu negócio próprio, isso, aquilo. Não tem nenhum problema nisso. Não há nenhum problema. Eu vou começar esse trabalho, Deus vai me abençoar e eu vou prosperar. Algum problema nisso? Mas depois que você prosperar, você tem que tomar muito cuidado para você não deixar o dinheiro mandar em você, não deixar o dinheiro controlar você. Você controla ele. Agora a gente entende por que Deus primeiro deu sabedoria, depois foi que deu a prosperidade. Está me entendendo aqui como é que é? Ô pessoal, primeiro Deus disse: primeiro eu te dou o quê? Sabedoria. Sabedoria para ficar atento, para saber reger, para saber tomar as boas decisões. Sabedoria para isso. Agora eu vou te dar também o quê? Riqueza e prosperidade. Não foi a prosperidade na frente, foi a sabedoria. Então esse é um dos segredos. Eu quero que você abra aí agora 2 Reis, capítulo 5 e o versículo 27. Eu disse segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 27. Ter dinheiro, pessoal, é perigoso, porque muitas das vezes ele vai levar você a driblar a vontade divina.
É muito perigoso. O segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso 27, diz que Geazi, pessoal, movido pela ambição, o que ele fez? Ele mentiu. Aí, ó. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e seus descendentes. O profeta Eliseu disse para Geazi que a lepra que estava em Naamã vai passar para Geazi e para quem? Meu Deus do céu. Por causa do quê? Da mentira. Porque o Naamã, quando foi curado, ofereceu dinheiro, presentes para o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu disse: ei, eu não aceito, porque isso não foi uma obra minha, isso foi uma obra, então eu não quero não, porque não fui eu, foi o Senhor. Aí o Naamã vai embora, levando consigo os presentes que trouxe. O Geazi correu atrás dele e disse: ei, o profeta disse que agora quer. Aí o Naamã disse: tá bom, pode levar. O profeta Eliseu disse: o que você fez? O que foi aquilo? Você acha que o Senhor não falou para mim? É muita burrice, né? O Geazi já tinha tido algumas outras experiências atrás. Lembra quando ele estava cego? E quando o profeta orou e o Senhor abriu os olhos e ele viu os anjos? Pois é, eu estou dizendo, Geazi já tinha experiências de como o Senhor falava com quem? Com Eliseu. Ele sabia disso, mas olha a burrada dele. Ele achou que Deus não ia falar, ele achou que Deus não ia revelar. Então o profeta disse: a doença que estava em Naamã passa para você e a sua. Meu Deus. Então não foi só ele que ficou miserável, foi ele e toda a sua descendência, filhos, netos e por aí vai. Imagina, um filho nascer leproso, um neto nascer leproso. A maldição caiu sobre ele. O que a gente está aprendendo aqui, pessoal? Qual é a lição disso? Que Deus, ele vê todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, e não tinha necessidade alguma de Geazi ir lá e tomar posse. Ele viu uma oportunidade ali de se fazer bem. Tem muita gente assim, que o maligno, ele coloca na frente dele ou dela uma oportunidade para se dar bem, mas depois para você se dar mal no final. E assim muitos têm feito. Lembre da primeira palavra que lemos: se o Senhor nos dá o que vestir, se o Senhor nos dá o que comer, se temos um teto, se o Senhor nos deu saúde, por isso estamos satisfeitos. Estamos satisfeitos. Mas olha onde a cobiça vai levar você. Olha onde a vaidade de querer ter muito levou a Geazi a ficar leproso. Então, pessoal, ter dinheiro ou ter riquezas é perigoso quando faz o indivíduo passar por essas situações como o Geazi. Ele achou que ia se dar de bem, mas não é assim que se Geazi quisesse prosperar, não seria daquela forma, mentindo, enganando. Você está pegando aqui a palavra? Se você quer prosperar, fale a verdade, seja sincero, trabalhe honestamente. Repito, Geazi não tinha necessidade de fazer aquilo, era só ele continuar. Olhe, Deus levou Elias e a unção ficou para quem? Para Eliseu. Um dia também Eliseu iria embora, e adivinha, essa tripla unção iria ficar com quem? Meu Deus, é muita burrice, não é?
Meu Deus. Eu queria ser o servo, eu não queria ser o Geazi, mas eu queria estar no lugar dele. Ô bispo, mas o senhor está falando que a ambição não é legal. Mas quem que não quer estar do lado de um servo de Deus que é abençoado? Que a bênção passa para você também. A unção passa para você também. O Geazi poderia ser esse cara, mas ele tomou a decisão o quê? Tomou a decisão errada. Tomou a decisão errada. Então, pessoal, não poderia deixar de falar do jovem rico. Abre aí no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19. Então, nem tudo, pessoal, o dinheiro vai dar para você. Aí tem aquela anedota, né? Você pode comprar uma cama, mas não compra o sono. Você pode comprar o remédio, mas não compra a saúde. Não é verdade? Você pode comprar uma casa, mas você não pode comprar paz. Nem tudo dinheiro compra. Mas Deus te proporciona saúde, paz, proteção. Sim ou não? O Senhor, que é rico, que é poderoso, que é o dono de tudo, Ele sim proporciona tudo isso a você. O Mateus 19, versículo 20. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Aí ele vai fazer uma pergunta assim, ó: que me falta ainda? Olha a pergunta. Que me falta ainda? Eu repito: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Escute. O jovem rico é aquele rapaz que chegou para Jesus e disse: mestre, que farei para herdar a vida? Uma excelente pergunta. E o Senhor diz para ele: conhece os mandamentos? Pratica os mandamentos? E ele diz: conheço desde a minha infância ou mocidade. Que me falta ainda? E o Senhor diz assim: você não está muito longe não, mas te falta sim uma coisa. Olha onde Jesus vai trabalhar nele: na ambição. O jovem, que a Bíblia não diz o nome dele, diz que ele conhecia: não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai, honra a tua mãe. O jovem sabia desde a sua, mas o Senhor vai trabalhar nele, naquilo que lhe faltava. O quê? Ou naquilo que estava destruindo ele: a arrogância, a vaidade, a avareza. Era essa palavra aí. Olhe, se você quer mesmo entrar, você vai fazer o seguinte: você é rico, né? Você tem fazenda, né? Você tem o gado, né? Você tem muitas terras, não é? Mas quando você morrer, você não vai levar não. Aliás, foi o primeiro versículo que lemos, né? Você tem gado, né? Você tem terras, né? Você morrer, você não, lá no reino não precisa dos seus bois não. Então faz o seguinte: vende tudo que você tem, dá aos pobres. Você quer entrar no reino, né? Porque lá no reino você não vai levar as suas fazendas para o reino. Então dá para os pobres. Você não vai para lá? Então você vai deixar aqui. Dá para os pobres. Depois você volta aqui. Você volta aqui que eu vou te batizar. Você vai ser um pregador da palavra e você vai entrar no reino de mão dada comigo. A Bíblia diz que ele abaixou a cabeça triste, saiu e nunca mais. Por que ele não voltou? Ele não voltou, pessoal, porque Jesus mexeu naquilo que o jovem considerava mais importante. Então para o jovem o mais importante não era o reino. Para o jovem o mais importante era o quê? O dinheiro.
E é essa lição que o Senhor está nos mostrando hoje aqui, que a gente pode servir a Deus, e enquanto aqui na terra Ele nos abençoa. Não precisa a gente se aventurar na cobiça. Porque o irmão fulano de tal, o meu patrão não sei o que, tem muito dinheiro, eu sou um servo do Senhor, eu também tenho que ter. Você não tem que ter. Você já tem mais do que ele, e você ainda não se apercebeu. Não, mas eu quero um carro novo. O meu vizinho comprou como é o Baidi, né? Eu quero comprar o meu Jabai. Eu falei, ia falar Diabi, ó. Eu quero comprar o meu Baidi também, porque o meu vizinho comprou. Deus está nisso, pessoal. Deus está nisso, gente. Isso é avareza, isso é inveja. Não, ele comprou, eu tenho que ter também. Pare com isso. Você está igual o jovem rico. Você está dizendo que conhece a palavra, você está dizendo que conhece o evangelho, mas o seu coração está do outro lado, porque você está cobiçando aquilo que o outro tem, e esquecendo de que você já tem, e talvez tenha até mais do que ele lá. Não é verdade? Se for ver, talvez você tenha mais do que ele, mais do que o ímpio, que eu quero dizer. Mas parece que essa onda de cegueira espiritual vem consumindo tanta gente. O jovem baixou a cabeça, foi embora, não voltou mais, porque ele amava mais as riquezas. E o fim daquele jovem foi triste. Olha, os discípulos estão salvos, não é? Até o ladrão que estava do lado de Jesus na cruz, que se arrependeu, também foi salvo. Mas o jovem rico, que conhecia os mandamentos, não foi salvo. E ele perdeu tudo, tá? E ele perdeu tudo. Quer dizer, ele perde a salvação e perdeu também o quê? A riqueza que ele tinha. É um azarado mesmo, né? Perdeu tudo. Ele perdeu os dois. Ele ficou sem nada, ficou sem a salvação e sem a riqueza. Oh, meu Deus do céu. Gente, vamos lá. Abre aí Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, o versículo 18 diz assim: o Senhor disse: tão somente guardai-vos do anátema. Anátema quer dizer maldito. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não toqueis, nem tomeis alguma coisa. Porém toda a prata e ouro, e os vasos de metal e de ferro, são consagrados ao Senhor, e irão ao tesouro do Senhor. Amém, gente? Por que eu estou lendo essa palavra? Para falar sobre o pecado de Acã. A Bíblia diz, pessoal, que o povo de Israel, eles perderam a batalha. Eu disse perderam a batalha em Ai, porque houve uma sucessão de erros. O primeiro erro foi de Josué, de não consultar o Senhor se ele iria deixar apenas aquela tropa lutar contra Ai. Porque os homens que foram à cidade de Ai fazer um relatório para Josué, disseram para Josué: Josué, não precisa mandar todo o exército, porque lá está fácil de vencer, mande poucos homens. E o erro de Josué começa aí, quando ele não consulta o Senhor. Ele se satisfaz com aquilo que os seus homens estão dizendo. Israel perde a batalha.
Escute, aos olhos humanos, realmente era mais fácil de Israel, ou ia ser molinho de Israel vencer na batalha de Ai. Às vezes a gente tropeça assim também. A gente acha que é superior, que a gente pode vencer isso e aquilo, sem a gente fazer uma campanha, buscar o Senhor. Não, eu posso fazer isso aqui. Olha, pessoal, a gente depende do Senhor para tudo. Não subestime o seu inimigo. Não subestime o inimigo. O inimigo, ele é fraco para Deus, mas para nós ele é forte. Eu digo para nós, uma vez que nós não estamos debaixo da proteção de Deus, o que o inimigo vai fazer com a gente? Gato e sapato. Mas se a presença de Deus está em nós, aí o inimigo é fraco. Quem entendeu isso? Então o erro de Josué, tá bom, vai lá. Aí o Acã, ele vai lá e ele pega objetos que havia na cidade de Ai, objetos que eram uma parte ouro consagrado, seria consagrado ao Senhor, e o restante das coisas deveria ser destruídos, porque era anátema, era maldição. Só que o Acã, ele cresce o olho. O Acã, ele diz assim: eu sou o comandante daqui, o Josué não está aqui, eu vou pegar isso aqui para mim. Ele tocou naquilo que o Senhor disse: não toque, porque isso aí é maldito. E nas coisas santas deveriam trazer aquele ouro para serem consagrados ao Senhor. E ele botou, foi aonde? E ele botou, foi no bolso dele. E o que acontece na batalha? Eles perdem a guerra. Aí o Josué rasga as vestes. Poxa, Senhor, o Senhor disse que seria conosco, estamos sendo envergonhados diante dos nossos inimigos. E o Senhor disse para Josué: ei, tenha calma, tem coisa errada aí, fale baixo, viu? Mas o Senhor disse: Josué, tem coisa errada no meio de vocês. Aí o Senhor, aí a história você já sabe, né? Existe alguma coisa, pessoal, que Deus não possa ver? Então escute, se Deus fala para você que existe algo que é maldito, você vai tocar para quê? Se Deus diz que existe algo que é santo e não toque, você vai tocar para quê? O Acã tocou naquilo que era maldito, se arrebentou todinho, ele e a família dele. A Bíblia diz que Acã e a sua família foram apedrejados e tocaram fogo em tudo que eles tinham. Ele, esposa, filhos e toda a sua descendência vivos foram destruídos. O que aconteceu com Adão e Eva? Foram expulsos do paraíso porque tocaram naquilo que o Senhor havia proibido. Tudo que a gente está falando aqui, pessoal, é sobre ambição. Tudo que eu estou expressando aqui para vocês está falando sobre o pecado da cobiça. E esse é o mal que tem tentado a todos nós, inclusive a mim. E qual é o nosso desafio? Vencer a cada dia. Amém, pessoal? Vou manter os meus olhos no Senhor. Esse é o nosso desafio. O nosso desafio é o seguinte: vou continuar servindo eu não vou tocar naquilo que é imundo para destruir a minha comunhão, para destruir a minha família. Eu não vou tocar naquilo que é santo para não perder a minha salvação. Então esse é o nosso desafio a cada dia, pessoal. Só para terminar, Atos capítulo, eu acho que não precisa nem eu ler para vocês, vocês já sabem, né? O que aconteceu lá o que aconteceu com Ananias e Safira. Vocês já sabem, né? Sabe ou não sabe? Preciso eu falar aqui, recitar? Mas tudo bem, para você que não sabe, Ananias e Safira viviam pedindo oração para Pedro, para eles venderem uma propriedade. E Pedro, que era o pastor da igreja, orou, e o Senhor abençoou, eles fecharam lá o negócio. E eles haviam combinado de levar uma parte para a obra do Senhor.
Mas na hora que eles foram fazer a contagem, que separaram, vixe, é muito. Nós não vamos mudar o que a gente prometeu, não, nós vamos dar só uma partezinha. Aí colocaram lá. E a Bíblia diz que quando Ananias se aproximou, o Senhor falou para Pedro e disse: ei, por que mentistes a Deus, combinando com a tua esposa para reter parte daquilo que prometeram? Escuta isso, pessoal. Deus não quer nada de você, Deus não quer nada seu. Mas se você prometer, se você fizer um voto, já não é mais seu. Quem está entendendo, pessoal? Eu repito, Deus não quer nada seu, não obriga você a fazer nada. Mas a partir do momento que você faz um voto, promete, a partir do momento que você se posiciona, cumpra o que você falou, porque já não é mais seu aquilo. A Bíblia diz que Ananias começou a suar frio. Danado, nem pediu perdão, nem se arrependeu. Caiu, bateu a cabeça, ataque fulminante, morreu na mesma hora. Algumas horas depois, o irmão Ananias demorou a chegar em casa. E a irmã Safira: cadê o meu marido? E ela vai lá: pastor Pedro, o senhor viu meu marido por aqui? E Pedro disse a mesma coisa para ela: por que você e o seu marido mentiram ao Espírito Santo, retendo parte do valor que haviam prometido? O seu marido foi sepultado. Esses homens levaram o corpo dele ainda há pouco e vão levar o seu também. Ela também deu um piripaque e morreu na mesma da hora. Escute, pessoal, é quase igual ao jovem rico. E tudo pela ambição. Tudo pelo quê? Pois é. O primeiro verso que lemos diz que viemos a esse mundo sem, e vamos sair também desse mundo sem nada. Mas a ambição faz isso aqui, ó. Ananias e Safira perderam a salvação e perderam aquilo que eles reteram. Não, isso aqui é como se dissesse assim: isso aqui é muito para a obra do Senhor. É como se dissesse aqui: isso aqui é muito dinheiro para a igreja. No fundo, era isso que eles estavam querendo dizer. Então eu repito, Deus não quer nada de você, mas a partir do momento que você se posiciona, seja fiel, porque aquilo já não é mais seu, é de Deus. E eu vou dizer algo para vocês, pessoal: tem muita gente morrendo aí, espiritualmente falando, nem se fala. Sim ou não? É, porque quantas pessoas que eram dizimistas e deixaram de ser dizimistas, começaram a ser dizimistas no início da fé, do meio para cá, simplesmente banalizaram ou esqueceram, desprezaram. Acho que a melhor palavra é essa: desprezaram a mesa do Senhor. E isso tem consequência. Então, quantos já morreram espiritualmente falando? Que começa assim, começa a deixar de orar, depois começa a deixar de dar o dízimo, depois começa a deixar de participar da Santa Ceia. Ela não sai 100% não, ela vai saindo aos poucos, vai esfriando aos poucos. E quando já se vê, já não vê mais nem a igreja. Não é assim, pessoal? Isso é triste. E a referência, se vocês quiserem, que eu falei de Ananias e Safira, é Atos capítulo 5 e versículo 3 em diante. Mas eu já recitei tudo isso para vocês. Mas para terminar aqui, pessoal, dizer para vocês que o nosso Deus, Ele sabe daquilo que você precisa e sabe daquilo que é melhor para você. Eu quero terminar essa palavra assim: que se o diabo tem colocado ambição no seu coração, para você ter isso ou aquilo,
saiba discernir as coisas, saiba entender as coisas, o que é ambição e o que é ter um projeto de sonho sólido. Está me entendendo como é que é? Mas não ambição. Ambição é algo que vai tirar você, os seus olhos de Deus. Mas não tem nenhum problema de você projetar e ter um sonho sólido e dizer o seguinte: Senhor, se for da sua vontade, eu terei isso. Amém? Eu não ouvi, amém ou não amém? Senhor, se for da tua vontade, eu terei aquilo. Se for da tua vontade, Senhor, eu terei. E se for, você terá. E será uma bênção. Será uma bênção. Você vai viver bem. E será bênçãos, ou bênção na vida de outras pessoas. Você será como aquela árvore frutífera. Não é assim que diz o Salmo 1? Uma árvore frutífera. A árvore dá o quê? Fruto e sombra. A árvore dá fruto e sombra. Ela vai alimentar só você? Ela vai alimentar você e quem chegar. E se chegar mais um, vai se alimentar. E se chegar mais um, vai se alimentar. E se chegar mais um, vai se alimentar. A árvore é assim. Ela vai dar sombra, ou seja, ela vai trazer paz e segurança para você. Ela vai trazer refrigério. E eu estou falando de que quando você é essa árvore abençoada, então o Senhor abençoa você para você ser bênção para a vida de outros. Você será uma árvore plantada junto à corrente das águas, que na estação seca não murcha a sua folha, porque as suas raízes estão na profundidade pegando o lençol freático. E ainda que o sol esteja queimando lá fora, sua folha está verde. A interpretação disso, espiritualmente falando, é alguém que o inimigo tentou contra você, contra a ambição, mas você disse: não, tudo que Deus me deu, estou satisfeito, e se for da vontade dele que eu tenha isso ou aquilo, eu terei. Então eu termino assim. Paulo disse: se o Senhor me dá saúde, roupa, comida, um teto, com ele estou o quê? Satisfeito. Mas se for da vontade dele que eu seja um empresário bem sucedido, se for, eu serei, porque ele vai me dar. Se for da vontade dele que eu tenha isso ou aquilo, eu terei, porque ele vai. E como é que isso vai acontecendo? Deus vai formando você. Deus vai formando você com capacidade. Deus vai formando você com sabedoria. Deus vai trazendo situações para que somem, para que você conquiste aquilo que você projetou e foi da vontade dele. Você projetou e Deus deu sim. Então as coisas vão convergindo ao seu favor, porque Deus controla tudo. Deus controla vento, controla chuva, controla a terra. Deus controla a vida, Deus controla tudo. Então faça suas escolhas. Seja um servo de Deus, temente e fiel. Não toque naquilo que é maldito, também não toque naquilo que é santo. Aprenda a ter esse temor, e o Senhor Deus vai te abençoar em tudo. E eu creio que você já é uma bênção. Diga: eu sou uma bênção. Diga aí, pessoal: eu sou uma bênção. Em nome de Jesus. Sua saúde é uma bênção, sua prosperidade é uma bênção, tudo é, sua família é uma bênção. Em nome de Jesus. Vamos glorificar o Senhor bem forte. Glorifica o nome do Senhor. Só para terminar, pessoal, para o mundo, o que qualifica algumas pessoas é elas se vestirem bem, terem dinheiro, tendo casa, tendo muito dinheiro. Para o mundo, o que qualifica as pessoas
é o seu poder monetário. Mas o que qualifica uma pessoa para Deus é o quê? É o quê? É o temor, é a obediência. E aí, o que você escolhe? Está bem na fita com o mundo ou está bem com Deus? Aí, gente, não importa o que o mundo vai dizer da gente. Não importa o que o mundo vai dizer. Não importa se o mundo vai dizer, não sei o quê. Diga o que quiserem. Eu estou feliz com meu Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.